A graça e a paz de Jesus a todos. Bom domingo. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Atendendo ao cronograma, hoje estamos no capítulo 10 do livro de Atos. E vamos juntos aprender um pouco com a vida de um gentil centurião da corte italiana, conhecido por nome de Cornélio. Vamos juntos com ele ver a introdução dos gentios ao corpo que Cristo chamou a igreja. Nós somos da Igreja de Deus no Brasil, Ministério do Bispo Rosivaldo Nascimento, ali na UR11, Superintendência da Escola Bíblica Dominical pelo irmão Emerson Carlos, e esse que vos fala é o irmão Sóstenes, professor da classe DAN, classe de adultos. Ele, juntamente com o professor Emerson, temos alternado as aulas para que você possa, de alguma forma, mesmo à distância, por conta do que estamos vivendo, estar acompanhando as aulas, o livro, e assim, desta forma, talvez ainda melhor, porque você tem a oportunidade de pausar o vídeo, de anotar os versos, de ver com atenção tudo aquilo que é tratado. Na aula presencial, muitas vezes, na dinâmica, acaba não atendendo aquilo tudo que o cronograma pede. Mas em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente. Vamos fazer uma breve oração e assim está fazendo a leitura do capítulo 10. Eu convido a você e a sua casa, aqueles que estão com possibilidade, que se juntem no sofá, no quarto, onde quer que vocês estejam, para juntos podermos desfrutar de mais uma aula. Oremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graça pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez podermos estar juntos, lendo, Pai, aplicando e entendendo da Tua Palavra. Visita-nos, Pai, porque somos necessitados de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, ajuda-nos na compreensão e no entendimento daquilo que Tu queres. Para a honra e glória de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos juntos fazer a leitura do que está contido na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura bipartida. Vamos ler dos versos 1 ao 8 e depois do 44 ao 48. Dos versos 1 em diante diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. É interessante observar que essa é a primeira vez que os gentios são introduzidos ao corpo de Cristo, à igreja. Quando Cristo faz a promessa a eles no capítulo 1, ele disse: Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, para que sejam testemunhas em todos os lugares até os confins da terra. Nós vimos ao longo da leitura de Atos que depois do capítulo 2, na grande conversão do discurso de Pedro, as pessoas não pararam de se ajuntar à igreja. Porém, no capítulo 8, Filipe, em Samaria, começa a evangelizar samaritanos. E entusiasmado com aquilo que acontecia, os discípulos pediram que Pedro e João fossem vê-los. Mas ainda assim, samaritanos, que eram um povo odiado pelos judeus, também tinham a sua raiz judaica, também eram descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. As 10 tribos de Israel, quando se juntaram com o povo assírio no primeiro exílio e se misturaram com aquele povo, foram por eles chamados de
samaritanos, aqueles que de Samaria eram impuros, ou que não tinham mantido sua linhagem primária. Porém, quando Filipe vai a Samaria, um povo odiado pelos judeus, e começa a converter as pessoas de lá, Pedro e João vão, oram, e eles também recebem o Espírito Santo. Mas ainda assim, eram descendência de Abraão. No capítulo 9, Saulo, um dos perseguidores da igreja, é convertido, e ainda não evangelizando os gentios, essa incumbência foi dada a Pedro, que em uma visão, quando estava com fome, orando, viu que precisava ir a Cesareia, a casa de Cornélio, um centurião da corte. Chegando lá, a primeira explicação que Pedro dá é: olha, não é comum que os judeus comam com os gentios, que os judeus tenham comunhão com os gentios. Então observa, aquele Pedro que recebeu o Espírito Santo, que foi incumbido por Jesus para apacentar as suas ovelhas, ele, visto tanta coisa ao lado de Cristo, tendo visto tanta situação após Cristo com o Espírito Santo, ele declara no capítulo 4 do livro de Atos, depois da cura daquele enfermo na porta do templo, que em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, pelo de Cristo Jesus. Ele disse: olha, importa obedecer mais a Deus do que ao homem. Ele faz várias declarações, mas dentro da sua cultura judaica, sendo Pedro um homem rude, um homem de serviço, mas pelo costume que tinha desde a sua tenra infância, ele não se julgava capaz de adentrar a uma localidade onde gentios habitavam. Se julgavam e subjugavam os outros inferiores. Então, quando essa visão acontece com Pedro, Pedro estava com fome, em cima de um terraço, e o Senhor aparece a ele em uma visão, um prelúdio daquilo que aconteceria com um lençol, com um cesto grande, com algo muito imenso, onde continha animais de todas assim, os tipos: répteis, quadrúpedes, aves de rapina, todos os animais que os judeus, pelos seus costumes, julgavam impuros. E a voz que vinha do céu disse a Pedro: Pedro, está com fome, mata e come. Já que Pedro orava e jejuava e já sentia fome, era próxima a hora do almoço, aquela visão veio como alimento a Pedro. E Pedro disse assim: olha, Senhor, jamais eu comi nada que lhe fosse impuro ou imundo. Mas a voz que vinha do céu repetiu por Pedro: olha, não julgue impuro ou imundo aquilo que eu mesmo já purifiquei. Isso se repete por 3 vezes. Pedro, depois de ter essa visão, começa a pensar o que significava aquilo. Cornélio já tinha enviado seus homens, seus enviados até a cidade de Jope, até a casa de Simão, e eles já estavam nas proximidades da residência de Simão Curtidor. E procurando pelo tal de Simão Curtidor, lá de cima, Pedro talvez ouvindo ele chamar: olha, está aí um tal de Simão, que tem por sobrenome Pedro. E aquela voz que de alguma forma era revelada a Pedro dizia: olha, desce e acompanha eles, porque eu vos tenho enviado. Então o Senhor se revela a Pedro dizendo: olha, foi eu mesmo que mandei. Pedro desce, se apresenta a eles e pergunta: por que vieram a mim? Qual o motivo de vocês virem me procurar? E eles contam que a visão de Cornélio, que o anjo falou com Cornélio, que pediu que eles fossem até lá. Então Pedro os recebe, talvez ali depois da ceia, depois do almoço, eles seguem a viagem. Eu, de repente, não sei a hora que era, talvez a refeição se demorou, e no dia seguinte eles já vão de viagem, porque era distante, era um dia, quase 2 de viagem. E talvez ali ele remoendo no caminho sobre o que tinha a ver aquela visão. Ele vai preparando seu coração para aquilo que esperava por ele, para aquilo que aconteceria mais adiante. Então Pedro, que era judeu, não era um ortodoxo judeu, não era um líder do sinédrio, não era um professor, um versado nas leis judaicas, mas como obediente, como servo fiel, ele tinha os costumes e práticas que Moisés ensinara, e ele atendia, dentro das suas limitações, aquilo que era pedido para que eles fizessem. Quando Pedro chega na Cesareia,
nas proximidades da casa de Cornélio, quando chega propriamente no habitar de Cornélio, ele já se justifica com os irmãos de Jope que foram com ele. Olha, não é nosso costume, não é nosso habitual, não é comum estarmos juntos com pessoas que não são circuncidadas. Isso não atende aos requisitos que Moisés nos deixou. Isso não está dentro dos parâmetros que temos costume. Entra na casa de Cornélio, ali todo o povo já preparado para ouvi-lo, toda a sua família, seus parentes, seus amigos, já prontos para ouvi-lo. Cornélio explica o que houve e Pedro começa a falar das bem-aventuranças de Jesus, as boas novas de salvação. Começa a apresentar Jesus Cristo, o homem que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou, as promessas que fez. E diz o texto no verso 44, que Pedro, ainda falando, o Espírito Santo, o próprio Deus, dá o carimbo de aprovado àquele povo, porque o povo estava pronto para ouvir, desejoso para ouvir. Como nós estamos nesses dias? Estamos desejando ouvir a palavra de Deus? Será que esse momento que temos vivido de distanciamento tem tirado essa prontidão de nós de querer ouvir, de esmiuçar, estudar a palavra de Deus? Cornélio era um centurião da corte. E, pincelando um pouco para que a gente possa entender, o exército romano, tido na interpretação do próprio Daniel como as pernas de ferro, como aquele exército que era muito voraz, que destruía tudo, ele era formado por legiões. E essas legiões, como em nossa divisão aqui em Pernambuco, 11º Batalhão, 12º, 13º, eles eram feitos por legiões numeradas, 1ª Legião, 2ª Legião, 3ª, 4ª, e essas legiões eram formadas por, em média, 10 cortes. Essas cortes eram formadas, em média, por 10 centúrias. E como significava isso? Uma legião, que era formada por 10 cortes, em média, e desta vez era formada por 10 centúrias, tinha aproximadamente, de números gerais, quase 10.000 soldados. Uma legião tinha, na verdade, 10 cortes, cada 10 cortes tinha 10 centúrias, cada centúria 100 soldados. Era Cornélio um chefe de 100, ou liderava 100, mas não propriamente 100, 90 e poucos, talvez por alguma baixa de algum conflito, 100 e poucos por alguns alistados novos, e em média de 100. Cornélio era um centurião, um líder de 100, que pertencia à corte chamada italiana. Essa corte tinha 10 centúrias e dentre elas, uma era a de Cornélio, que estava localizada em Cesareia. Ele era um homem romano, temente às leis de Roma, obediente a seu chamado de exército, mas é interessante observar que o começo do texto nos dá algumas qualidades de Cornélio. A palavra de Deus vai dizer que era este homem chamado Cornélio, conhecido por ser piedoso e temente a Deus. Ele, na comunidade que vivia, na sua centúria, na sua localidade, ele não era conhecido por ser um bom general, ele não era conhecido por ser um soldado que manejasse bem a espada, o escudo, um estrategista de guerra. Ainda que assim o fosse, porque ocupava um local de destaque no exército, ele era um general, um comandante de centúria, mas ele era conhecido por sua piedade e pelo seu temor a Deus, influente em toda a sua casa. Cornélio não era judeu, Cornélio não era cristão, Cornélio não era prosélito ao judaísmo, mas Cornélio conhecia, pelo convívio com os judeus, o Deus dos judeus, e ele era influente em sua casa. As suas esmolas, os seus hábitos de oração, era conhecido naquele local. E diz a palavra que era conhecido por toda a sua casa. A sua casa era de modo integral sabedora que o líder da casa, o seu general, o seu comandante, era alguém que temia a Deus, era alguém que era piedoso. Quando Cornélio via a ordem do anjo, a instrução do anjo, e mandou que fossem buscar Pedro, ele chamou 2 dos seus criados, mas também chamou um soldado piedoso. Observe, o comandante daquela centúria também tinha soldados que, como ele, eram piedosos.
O texto não vai dizer que esse soldado piedoso era temente a Deus, mas possivelmente, observando o seu general, o seu comandante, era algo que ele espelhava, era algo que ele almejava, era algo que ele desejava ser como seu líder. Então, dentro dos dias de hoje, ano de complicadas situações de reclusão, de distanciamento, de meio antissocial, como é que as pessoas têm me visto? Como é que as pessoas têm te visto? Somos nós conhecidos pela piedade? Somos nós conhecidos pela oração? Somos nós conhecidos por servos de Deus, tementes a Deus? Ou temos nós sido conhecidos por outras qualidades que talvez tenhamos? O que é que tem destacado você em seu meio? O que é que tem me destacado no meio que eu vivo? Cornélio tem muito a nos ensinar. As suas esmolas eram de contínuo e chegaram ao coração de Deus. As Escrituras nos revelam o desejo, a vontade, o querer de Deus. Quando Cornélio, um homem que não pertencia a nenhum tipo de credo oficialmente erigido, ele teve suas esmolas e as suas orações diante do trono de Deus. Isso foi dito pelo anjo, isso foi dito pela aparição angelical ou a teofania do próprio Senhor. Como é que nós estamos diante de Deus? A palavra de Deus diz, e é interessante, eu recebi um vídeo hoje, que diz assim, olha, a tua espiritualidade não é medida pela quantidade de orações que você faz, a tua espiritualidade não é medida pela quantidade de jejuns, de consagrações, de vida devocional que você tem. A tua espiritualidade é medida por amor ao próximo, por aquilo que você faz ao outro, porque o Evangelho, ele não é para mim, ele é para os outros. O poder de Deus, o Espírito Santo, não veio a mim para me fazer melhor, ele veio a mim para poder ser testemunha aos outros. Então é interessante observar que Cornélio, mesmo não sendo pertencente a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, a nenhum tipo de credo oficial, Cornélio esmolava sempre e orava de contínuo. Ele tinha uma vida reta, continuamente devotada ao Senhor. Isso sobe ao trono do Senhor. Quando Cornélio ele de contínuo oferecia esmolas, ele está dizendo o seguinte: eu não estou preocupado com o que é meu, mas eu estou preocupado com aquilo que é a criação de Deus, com aquelas pessoas que precisam. E a palavra de Deus vai dizer assim, de modo interessantíssimo: olha, apartai-vos de mim, porque vocês não me visitaram quando eu estive preso, vocês não me deram de comida quando eu tive fome, vocês não me vestiram quando eu estive nu, não me hospedaram quando eu fui forasteiro. E eles perguntarão ao Senhor: olha, quando foi que te vimos nu e não te vestimos, te vimos com fome e não te alimentamos? E assim por diante. E Jesus mesmo responde: olha, todas as vezes que deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. O Evangelho, ele tem um simbolismo de dar. A palavra de Deus vai dizer: olha, coisa boa é dar, melhor do que receber. E é interessante observar que isso não é doutrina de salvação. Alguns credos têm feito isso como meio de salvação. A caridade, o fazer pelo outro. Não. Mas a palavra de Deus vai dizer que a minha fé sem obra, ela é morta. Tiago diz isso com uma clareza muito distante. Se alguém te perguntar pela tua fé, eu te mostrarei a tua fé pelas obras. E Tiago vai dizer assim: olha, se o teu irmão vem a ti e tu despede ele sem atender aquilo que ele precisa, tu tendo, o que fizeste? Se ele vem com frio e tu despede ele com frio, Deus proverá e não provê a ele um cobertor. Se ele vem com fome e tu diz: Deus proverá e não provê a ele o pão da necessidade daquela hora, você tendo. O que você fez? O que eu fiz? O Evangelho, ele tem se tornado algo muito didático. É importante estudar, é importante debater, é importante discutir, mas e a nossa prática cristã? Cornélio, ele nos mostra algo que é muito interessante. Certa vez, há alguns anos, nós ensinávamos, eu e Emerson, a classe de discipulado. E ele fez uma postagem de uma frase que ele fez em uma certa aula. Ele disse mais ou menos assim: Deus só escuta as orações de quem é crente. E como assim só escuta a oração de quem é crente? Deus só ouve a oração do crente. Deus só ouve a oração de quem é crente. Como isso funciona? Dá para explicar melhor isso? Sim, dá. Hebreus vai dizer que, primeiro, é importante saber que Deus existe e que Ele é galardoador, Ele é o
o abençoador, ele é aquele que vai responder a todo aquele que o busca, que o crê. Ninguém ora se não acredita. E se acredita, é crente. Se você crê que existe um Deus sobre você, que existe um sacrifício pleno e perfeito oferecido a Deus por causa de você, se você crê, acredita que Jesus Cristo te salvou, o que é que tem impedido a você e a mim de oferecer essa salvação aos outros? Pedro entendeu, relutou, porque era um costume dele de muitos anos, mas ele entendeu que diante daquilo que o próprio Deus fez, visitando aqueles homens com o Espírito Santo, como negaria a água, como negaria que eles fossem feitos o corpo de Deus? Pedro, quando viu o batismo acontecendo naquela cena, Pedro disse, olha, alguém pode negar a água para que eles sejam batizados? E o batismo era o meio pelo qual eram introduzidos na igreja, aqueles que iam crendo. O capítulo 10 vai dizer que esses foram os primeiros a serem chamados cristãos. Talvez ainda na época com um nome pejorativo, com um nome de baixo cunho, de alguma forma menosprezando. Esses são os cristãos. Mas ainda hoje, aqueles que creem em Cristo e que seguem seus ensinamentos são conhecidos pelo mundo como cristãos. Hoje, com uma proporção muito maior, com o advento da internet e de outros meios de comunicação, é possível a gente estar hoje separados e ao mesmo tempo juntos, levando o amor e a palavra de Deus. Que você possa, assim como Cornélio, ser influente na sua casa, que os seus parentes, através de você, possam ver em você a piedade, o temor, as orações, a vida cristã que você deve ter. Aprendo com Cornélio que, mesmo não pertencendo à igreja, como ele não pertencia, Deus já se agradava daquilo que ele fazia. E quando Pedro conheceu e conheceu aos seus, Pedro viu que era inegável reconhecê-los como também parte desse corpo onde Cristo é a cabeça. No capítulo 11 começamos com algo inusitado. Pedro, quando volta para os seus, ele é indagado e confrontado por eles. Olha, foi dito e foi ouvido que você comeu com gentios, que você participou com eles. Como é isso? Os da circuncisão sempre eram contra os da incircuncisão. Pensando um pouco aquilo que vamos ver mais adiante, no capítulo 15, já com Paulo e Barnabé, a circuncisão ela é sempre contra a incircuncisão. Paulo escreve as cartas Gálatas e Filipenses principalmente falando nisso. O concílio de Jerusalém, que houve no capítulo 15, é principalmente falando nisso. Todos aqueles que criam no início da fé e tentavam de alguma forma servir a Cristo eram praticamente coagidos pelos judeus, por aqueles que eram mais ortodoxos da circuncisão, a que circuncidarem, a que guardassem os costumes de Moisés, a que guardassem as leis, sábado e tantas outras coisas. Por incrível que pareça, 2000 anos se passaram e ainda hoje vemos segmentos sectários que querem nos introduzir a costumes e a obrigações que o próprio Cristo não nos obrigou. No capítulo 15 de Atos, se você quiser depois dar uma lidinha, vai ficar bem claro isso no concílio. Quando Tiago toma a palavra e fala, depois de ter ouvido Pedro e depois de ter ouvido Paulo, há uma parte que vai dizer bem claramente: pareceu bem a mim e ao Espírito Santo, o próprio Deus, que daqueles que dos gentios se convertem, não fosse colocado sobre ele o peso da lei. Mas para os judeus, ainda há, todos os sábados, quem pregue nas sinagogas. Então, no capítulo 21, mais adiante, quando Paulo novamente está em Jerusalém, ele é confrontado pelos irmãos que, de alguma forma, têm ouvido que, pelos caminhos que Paulo faz já nas viagens, ele tem dito aos que se convertem para se apartarem dos costumes de Moisés. E Paulo diz, não. E ele disse, olha, para que vejam que você mesmo não tem se apartado dos costumes de Moisés, faz o teu voto, rapa a cabeça, paga as dádivas, o que é devido, para que eles também façam esse voto, e assim todos verão que tu continuas guardando a lei de Moisés. Observe, no capítulo 21 vai falar que Paulo raspou a cabeça e cumpriu os votos. Não tem a ver com a lei que o povo exige que a gente guarde ou deixe de guardar,
mas tem a ver com aquilo que eles tinham aliança com Moisés, aliança com Abraão, aliança com eles desde o princípio. Os costumes judaicos ainda são para os judeus algo essencial, mas para nós que somos gentios, que somos introduzidos na igreja através do sacrifício perfeito de Cristo, nós temos uma aliança plena com Ele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: a circuncisão real não é feita no prepúcio, mas é feita no coração. Quando o nosso coração é circuncidado pelo Senhor e é transformado pelo amor do Espírito Santo, esse amor não cabe apenas em mim, ele tem que transbordar para o próximo. E não é só a questão da esmola, da oração, da piedade, mas é a minha vida por completo. Será que eu tenho recebido o Espírito Santo e ele tem aguçado em mim apenas a sensualidade? Será que eu tenho recebido o Espírito Santo e ele tem aguçado em mim somente o egoísmo? Será que eu tenho recebido o Espírito Santo e ele tem aguçado em mim somente a vaidade? É bom pensar sobre isso. O que é que o Espírito Santo tem feito na minha vida? Você, cristão, em 2021, o que é que o Espírito Santo tem feito na tua vida? Que Cornélio e exemplos como esse, de pessoas com tão pouca expressão, possam perpetuar em nós aquilo que o próprio Cristo disse: estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha vontade, sobre a minha vaidade, sobre o meu egoísmo ou sensualidade, mas elas não vão prevalecer sobre a ação e o poder do Espírito Santo que atua em mim, quando eu de certa forma espelho aquilo que Cristo falou, de amar aos outros como a si mesmo. O Evangelho e toda a lei se resume nisso, no amor ao próximo. Cornélio, ele esmolava de contínuo. Ele tinha o seu pão sobre a mesa, mas ele se preocupava com aqueles que eram menos favorecidos. Ele tinha seu cobertor nas noites de frio, mas ele se preocupava com aqueles que eram menos favorecidos. E de contínuo ele orava e influenciava a sua casa e todos os seus soldados. Um centurião da corte chamada italiana, do exército romano, acostumado aos ditames de César ou dos Césares, tanto que quando Pedro chega, ele se prostra. Ele é acostumado a prostrar-se diante de suas autoridades romanas. Mas Pedro diz: olha, levanta, eu sou homem igual a tu. Pedro, sendo judeu, sendo circunciso, diz a um incircunciso, a alguém que não era da igreja, que ele não era digno de adoração, porque ele era igual a Cornélio, ser humano, falho e limitado, assim como eu e como você. Mas que o Espírito Santo de Deus possa, através desse exemplo de Cornélio, agir na minha vida e na tua, para que a gente possa de alguma forma demonstrar aos outros a piedade, o temor, as orações e tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Mas isso ele não é demonstrado a mim apenas dentro do quarto, isso é demonstrado aos outros nas minhas atitudes e vida diante do mundo que está caído e necessitado de um Salvador, também como Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, e que de alguma forma isso possa frutificar e florescer em nós como palavra de vida. Que a gente possa entender que aqueles que, como Cornélio, não pertencendo a nada, têm a oportunidade de, através de nós, ouvir a palavra de Deus. Cornélio, ele não era versado. Cornélio, ele não testemunhava pregando em púlpitos. Cornélio, ele não tinha uma vida com ditames ou costumes religiosos, mas ele era de contínuo um homem de oração e um homem de esmolas, e isso Deus se agradou. Que nós possamos entender que, através da pregação de Pedro, Cornélio e a sua casa pôde receber, de fato e de direito, o Espírito Santo. E quem sabe, através de você e através de mim, pessoas nesse mundo afora, começando dentro da nossa casa, possam também receber o Espírito Santo e serem transformados por esse amor verdadeiro. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e semana que vem, permitindo Deus, daremos continuidade ao capítulo 11, na expansão do Evangelho, agora com Barnabé e Saulo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graça pelo privilégio, Senhor, de juntos podemos partilhar um pouco mais da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, para que o entendimento que chegou a Cornélio e a Pedro naquela reunião possa chegar ao Teu povo hoje. E assim entendemos, Pai, que o Teu Espírito Santo veio com um único e suficiente intuito de nos fazer testemunhas para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que assim sejamos, Pai.
multiplicadores desse amor que derramaste sobre nós. Em nome de Jesus, nos auxilia, porque sem ti nada podemos fazer. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.